E aí, pessoal, já pararam para pensar o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus? Pois é, a resposta está toda aqui. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na continuação eletrizante dessa história, o livro de Atos. Olha só que interessante. O autor, que é o Lucas, já começa o livro de Atos fazendo essa ponte direta com o que ele escreveu antes. É como se ele dissesse: E aí, Teófilo, lembra daquele meu primeiro livro? Então, a história não acabou ali. Senta que lá vem mais. É isso mesmo. Pensa assim, se o Evangelho de Lucas foi o volume 1, sobre tudo que Jesus começou a fazer, o livro de Atos é tipo a sequência épica, o volume 2. Só que agora a história é sobre o que ele continuou a fazer, mas através da galera que o seguia, com a força do Espírito Santo. E que começo, hein? O livro já abre com Jesus ressuscitado, passando 40 dias com os discípulos. E não era só um bate-papo, não. Ele estava dando para eles uma missão. Uma missão que, sério, ia virar o mundo de cabeça para baixo. Tudo isso está lá no capítulo 1. E aqui está o pulo do gato. Atos 1, versículo 8. Isso aqui não é só um versículo bonito para decorar. Não mesmo. Isso aqui é o roteiro, o plano de jogo de todo o livro de Atos. Pensa num mapa. O Lucas organiza a história inteira seguindo essa ordem. Primeiro, Jerusalém. Depois, se espalha para a Judéia e Samaria. E, por fim, para o mundo todo. Mas espera aí, vamos ser sinceros. Como é que um grupinho de gente que estava morrendo de medo ia conseguir dar conta de uma missão global? Eles não tinham grana, não tinham poder, não tinham influência. Como é que isso ia funcionar? A resposta estava vindo aí. E essa resposta não vem de mansinho, não. Ela chega com tudo, de forma explosiva. Jesus tinha prometido poder, lembra? Pois bem, no capítulo 2, essa promessa se torna realidade de um jeito que, olha, ninguém podia sequer imaginar. Então eles ficaram lá em Jerusalém esperando por 10 dias. E a cidade estava fervendo. Era a festa de Pentecostes, então tinha peregrino vindo de tudo quanto é canto do mundo. O cenário estava perfeito, o palco estava montado. E, de repente, acontece. Um barulho que parecia um vento muito forte. Umas coisas que pareciam línguas de fogo pousando em cada um deles. E eles começam a falar nos idiomas de toda aquela gente que estava lá. E olha, isso não era só um evento meteorológico bizarro. Era a chegada da presença do próprio Deus para morar no meio do seu povo, criando um novo templo, feito de gente. E o impacto? Naquele mesmo dia, 3.000 pessoas entraram para o movimento. 3.000! Olha, se esses resumos, assim, diretos ao ponto, ajudam a organizar as ideias, faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, assim ninguém perde as próximas explicações. A gente está sempre buscando descomplicar os assuntos mais importantes. E aqui surge uma coisa muito interessante que o Lucas faz. Ele cria um contraste. De um lado, o Templo de Jerusalém, o prédio físico com toda a sua liderança, do outro, esse novo templo, a comunidade de Jesus, feita de pessoas cheias do Espírito, vivendo de um jeito super generoso e com um poder impressionante. Basicamente, essa nova comunidade estava fazendo o que o templo de pedra deveria ter feito o tempo todo. Pois é, e esse conflito só esquenta, ali entre os capítulos 3 e 7. Os apóstolos começam a fazer curas bem na porta do templo e, claro, isso gera um confronto direto com a liderança religiosa. A tensão vai crescendo até que explode no capítulo 7 com a morte de Estevão. Ele se torna a primeira testemunha a morrer pela fé. E o mais doido é que a morte dele, em vez de acabar com o movimento, vira o estopim de uma perseguição que espalha essa galera para fora de Jerusalém. E olha aí o mapa de Atos 1:8 acontecendo de novo. Aquela perseguição que parecia uma tragédia, na verdade vira um motor que empurra a mensagem para a fase seguinte, Judéia e Samaria. O que parecia um problema, na verdade forçou o movimento a quebrar as primeiras grandes barreiras culturais. E a primeira barreira é logo no capítulo 8. Filipe vai pregar em Samaria. Para a gente entender o peso disso, para um judeu daquela época, samaritanos eram o inimigo número 1. Então essa foi a primeira grande muralha social que a mensagem de Jesus derrubou. Logo depois, no capítulo 9, acontece uma das viradas de roteiro mais malucas de todos os tempos. Pega o maior vilão da história, Saulo, o cara que mais perseguia a igreja, e ele tem um encontro cara a cara com Jesus ressuscitado. O resultado? Ele vira Paulo, o maior e mais apaixonado defensor da fé que ele antes tentava destruir. Incrível. E a última grande barreira daquela região cai no capítulo 10.
Pedro recebe uma visão de Deus e vai parar na casa de um oficial romano, um cara chamado Cornélio. E lá, o Espírito Santo vem sobre os não-judeus, do mesmo jeitinho que aconteceu lá no Pentecostes. A mensagem era clara: o evangelho é para todo mundo, sem exceção. Ok, com essas barreiras no chão, o caminho está livre para a última etapa do mapa, a fase final da missão. A partir do capítulo 13, a gente começa a acompanhar as viagens missionárias de Paulo, levando a mensagem de Jesus para o resto do mundo conhecido. E o Paulo tinha uma estratégia. Chegava numa cidade nova, ia primeiro na sinagoga local. Lá ele anunciava que Jesus era o Messias prometido. A partir daí, ele formava comunidades que misturavam judeus e não-judeus. Quase sempre dava confusão, mas ele não parava. Seguia em frente e o movimento só crescia. Só que essa mistura toda de gente gerou uma pergunta gigantesca, discutida no capítulo 15. Para seguir Jesus, uma pessoa que não é judia precisa primeiro virar judia e seguir todas as leis? E a resposta que eles chegaram no Concílio de Jerusalém mudou tudo. A decisão foi: não. A salvação vem pela fé em Jesus e ponto final. Não tem a ver com a sua etnia. A jornada do Paulo é uma aventura e tanto. Depois de ser preso, de sobreviver ao naufrágio, ele finalmente chega aonde? Em Roma, o centro do mundo na época. E aqui, no último capítulo, o 28, que o livro chega no seu ponto mais alto. Paulo está preso em Crasa, sim, mas ele está lá, pregando sobre o reino de Deus, sem impedimento algum. E aí, a história acaba. Simples assim. Não tem um final bonitinho, amarradinho. Paulo está lá em Roma pregando e, fim, o livro para de repente. Fica aquela pergunta, né? Por quê? Por que terminar um livro tão épico de um jeito tão aberto? Parece que faltou o último capítulo. Mas pensem bem, o Lucas é um escritor super detalhista. Esse final não foi um erro de impressão. Foi de propósito. E a sacada genial é essa: a história não acabou. O Lucas não queria escrever um ponto final. Ele nos deu o volume 1, sobre o que Jesus começou a fazer, e o volume 2, sobre como ele continuou a obra. Esse final aberto é um convite. O livro de Atos não é para ser o fim da história, é para ser o começo da nossa. A missão continua. Tá, e o que a gente faz com tudo isso hoje? Primeiro, a história nos ensina a confiar no poder e na direção do Espírito Santo. Segundo, a criar comunidades diversas onde todo mundo é tratado com igualdade. Também nos desafia a compartilhar a boa notícia de Jesus, não só com palavras, mas com atitudes. E por fim, a sermos testemunhas fiéis, não importa o que venha pela frente. E isso tudo desemboca numa última pergunta, que é a mais importante. Se a história continua, qual é o nosso papel nela? O que significa ser uma testemunha de Jesus hoje no nosso mundo? Para a gente continuar explorando essas conexões, não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, pessoal, e até a próxima.